Boa noite, pessoal. Passando mais uma vez aqui, agora para contar uma historinha para vocês. Essa história foi contada por Jesus no livro Jesus no Lar. Então, quem quiser estar acompanhando, quem quiser ver na íntegra essa história, está lá no livro Jesus no Lar. A história é de número 36, tá? O problema difícil, o título da história. Então, nesta noite, Jesus reunido com os discípulos, e os discípulos sempre questionando, perguntando várias coisas para Jesus e Jesus explicando. Até que, em certo momento, um companheiro pergunta a Jesus em que setor da luta espiritual se colocaria o mais complicado problema. Então, qual seria o problema mais difícil que nós vamos enfrentar nessa vida? E Jesus explica, faz vários exemplos. E Jesus resolve contar uma história para elucidar essa questão. E a história diz assim: tinha um sábio em certa aldeia. Esse sábio tinha 3 filhos. E esses filhos eram muito inteligentes, muito dotados de muita sabedoria. Em certa manhã, esses 3 filhos estavam discutindo justamente isso. Qual seria o maior problema que eles encontrariam? Qual seria o maior problema para eles resolverem na sua vida? Só que esses meninos estavam discutindo. O pai, sabendo que essa discussão não tomaria um rumo bom, chama os 3 filhos e concedem a eles uma tarefa. Que eles fossem até a aldeia do príncipe, e essa aldeia levaria ali algumas milhas, era uma aldeia bem distante, e que esses filhos cada um levassem presentes para o príncipe. Quais seriam os presentes? Seriam 3 presentes para o príncipe. Cada um levaria um. O primeiro filho levaria um vaso de argila. O segundo filho levaria uma corça, um animal. E o terceiro filho levaria um bolo. Então, que eles seguissem nessa jornada e levassem esses presentes ao príncipe, que o príncipe honraria com muita gratidão. Os 3 meninos foram. Chegado em certo momento da jornada, da estrada, eles começaram a discutir, porque um que estava levando o animal estava preocupado ou estava implicando com seu irmão que estava levando o vaso. O que estava levando o vaso estava preocupado com o que estava levando o bolo. E o que estava levando o animal preocupado com o outro. Então, assim, eles estavam discutindo ali essas questões. Em certo momento, o menino que estava levando o animal vai próximo do seu irmão para arrumar a maneira com que o seu irmão estava levando o vaso. Nesse momento, o vaso cai e quebra. Com a queda do vaso, o animal que ele estava segurando sai correndo, disparado no meio da estrada. O menino que estava levando o bolo sai correndo atrás do animal para tentar salvá-lo. E nessa disparada, o bolo cai. E se perde tudo. Os meninos ficaram muito desapontados, muito tristes. Retornam até o seu pai. Não conseguiram chegar ao destino com os presentes. Chegando à sua aldeia, à sua casa, eles falam para o seu pai o acontecido. E olha que interessante o que o sábio do pai deles dizem para eles. Eu vou ler na íntegra aqui. O pai sábio diz assim, ó: aproveitem o ensinamento da estrada, meus filhos. Se cada um de vocês estivesse vigilante na própria tarefa, não colheriam as sombras do fracasso. O mais intricado problema do mundo, meus filhos, é o de cada homem cuidar dos próprios negócios, sem intrometer, sem se intrometer-se nas atividades alheias.
Enquanto cogitamos de responsabilidades que competem aos outros, as nossas viverão esquecidas. O pai tinha dado uma lição para eles. E que lição! Então, essa foi a história que Jesus contou para os discípulos. Então, dessa história a gente consegue tirar vários ensinamentos. Então, convido a todos, aqueles que quiserem, que possam ler na íntegra essa história que é maravilhosa e que possamos colocar, guardar esse ensinamento, refletir bastante, para que possamos cuidar das nossas tarefas, ajudando o próximo sim, mas cuidando das nossas tarefas. Pois se a gente cuidar das nossas tarefas, dos nossos deveres, assim conseguiremos ajudar o próximo. Então, que Deus abençoe a todos nós, que tenhamos uma boa noite e agradeço a todos. Que Deus abençoe.